Quem encontrou Gálatas capítulo 6, versículo de número 17, diz amém. A palavra de Deus, ela diz assim, vamos ler a partir do versículo 1? Eu falei, versículo 1 não, versículo 11. Eu falei que eu ia ler desde o versículo 17. Isso, pronto. Olha que a palavra de Deus, ela diz assim, ó. Vejam, com letras grandes eu estou escrevendo de próprio punho. Os que desejam causar boa impressão exteriormente, tentando obrigá-los a se circuncidarem, agem desse modo apenas para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei, querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não, o que importa é ser uma nova criação. Aleluia! Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra, e também sobre o Israel de Deus. Versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Amém? Portanto, ou sem mais que ninguém me perturbe, pois trago no meu corpo as marcas de Jesus. Coloque a Bíblia aí na sua cadeira. Dá a mão para essa pessoa que está perto de você, do seu lado. E, se possível, feche os corredores. Agora é o momento de quem está lá no fundo tirar uma foto da igreja também. Glória a Deus. Você vai orar agora pedindo para que o Espírito Santo fale no seu coração. Você pode fazer isso? Começa a falar: Espírito Santo, eu preciso ouvir a sua voz. Senhor meu Deus e meu Pai, neste momento eu quero louvar o Teu nome, quero Te agradecer e glorificar ao Senhor por esta manhã na Tua presença. Manhã de santa ceia do Senhor, manhã de renovação de aliança contigo, Senhor. E sabemos que o Senhor se faz presente neste lugar porque sentimos a Tua presença. Mas Pai, nós necessitamos de ouvir a Tua voz. Fala com cada um de nós, ó Deus. O Senhor conhece cada coração que está aqui nesta manhã. Sabe o que realmente cada um precisa, necessita. O milagre que buscamos diante do Senhor, e sabemos que através da Tua palavra, o Senhor cura, o Senhor sara, o Senhor restaura, o Senhor transforma, o Senhor opera, Senhor, no meio de nós, através da palavra do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, nos nossos corações aquilo que o Senhor quer falar e não aquilo que nós queremos ouvir. Porque quando somos confrontados através da Tua palavra, o Senhor, Pai querido, nos leva a um crescimento espiritual. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra no nosso meio, Senhor. Fala através da Tua poderosa, potente palavra e não permita com que em nenhum momento nada venha nos distrair de ouvirmos a Tua palavra. Eu Te louvo e eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um glória a Deus, dá uma salva de palmas bem forte para Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Olha para mim aqui, olha para cá, preste bem atenção. O tema da mensagem dessa manhã é as marcas da cruz. Quando nós olhamos para a cruz e quando nós refletimos sobre aquilo que aconteceu na crucificação de Jesus, e a gente traz para a nossa própria vida, qual é o significado das marcas da cruz em nós? Ontem, quando eu estava na estrada ainda com a pastora,
e compartilhando com ela um pouco da palavra, aquilo que Deus estava colocando no meu coração, eu perguntei para ela, falei assim, quando vem à sua mente, o que simboliza as marcas da cruz na sua vida? Daí ela começou a dizer, ela falou assim, as marcas da cruz, ela simboliza o sangue de Jesus que foi derramado pela minha vida, simboliza todo o sofrimento que Jesus, ele passou pela minha vida por causa dos nossos pecados. E ali ela foi falando e eu percebi que ao momento que ela foi falando e trazendo na sua mente, na sua reflexão, eu comecei a perceber que ela começou a querer se emocionar. E o que o Espírito Santo ele quer tratar na nossa vida, quer tratar com a nossa igreja, é que a gente possa entender realmente o que essa marca ela traz para a nossa vida. E quando nós entendemos o que a marca ela traz, a gente vive diante da aliança em que nós estamos renovando nesta manhã. Quando nós entendemos o valor da marca da cruz, e a marca da cruz ela não simboliza apenas o sangue derramado de Jesus, o corpo que foi sacrificado de Jesus na cruz, tudo que Jesus passou por causa de nós, mas nós podemos ver, e a Bíblia ela aponta mais de 20 marcas, e nós não vamos dizer as 20, pode ficar tranquilo, mas nós vamos ver alguns pontos que a marca da cruz, ela precisa estar dentro de nós. Há algo onde nós precisamos entender, e quando nós olhamos, por que nós somos cristãos, e não falamos apenas que somos cristãos, mas sim trazemos a marca de sermos os cristãos na terra, e entendemos através dessas marcas, o que isso acaba simbolizando. Quando Paulo ele acaba falando sobre Gálatas, a importância em que a igreja da Galácia, a igreja dos Gálatas, naquele período, aquilo que eles queriam demonstrar, aquilo que eles queriam apresentar, e através da circuncisão, ou seja, uma disputa de quem realmente tinha aliança ou não tinha aliança, e a preocupação de quem tinha aliança é que se sofresse então ali a perseguição de Jesus por causa da cruz, ou eu não vou ter a aliança de Deus para não sofrer essa perseguição, ou seja, a marca dessa aliança, ela estava ali querendo, as pessoas queriam mostrar e apresentar essa marca apenas de uma forma exterior, de uma forma por fora. Quando nós trazemos para o momento atual, quando nós enxergamos o cenário em que nós vivemos nos dias atuais, falar de Jesus, falar de Cristo, falar do Evangelho, é uma forma onde pessoas têm falado de uma forma às vezes superficial e acaba entrando até dentro de uma moda, como ser evangélico, apenas ser uma moda, está na moda. É bonito nós falarmos que nós somos evangélicos. Isso acaba sendo uma marca apenas exterior. Quando nós vivemos o verdadeiro Evangelho, nós vamos começar a viver de uma forma interior o que verdadeiramente é ser cristão. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia! Quando nós entendemos o que é ser cristão, nós vamos entender que nós carregamos dentro de nós as marcas da cruz. Em Isaías, capítulo 53, versículo de número 5, a palavra de Deus ela diz que foi por suas marcas que fomos curados. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Essas marcas que nós levamos dentro de nós são marcas que nos cura diante de situações que às vezes o mundo ele nos afeta. São situações que realmente a gente vive no dia a dia, e o dia a dia que nós vivemos, acaba o mundo querendo criar marcas dentro de você. Não permita com que o mundo crie marcas dentro de você. Por quê? Porque as marcas da cruz nos traz uma identidade, onde essa identidade ela não pode ser alterada, onde essa identidade ela foi gravada lá no sangue de Jesus, quando foi derramado na cruz do Calvário. Para você ter uma ideia, o poder que essa marca ela tem, quando uma pessoa, quando existe uma possessão demoníaca, uma manifestação de demônio, e você tem essa identidade, você usa essa identidade porque está dentro de você. Qual é a identidade? A autoridade do sangue de Jesus. Quando você vê uma manifestação, uma pessoa que está ali sendo liberta de uma possessão demoníaca,
qual que é a palavra que liberta aquela pessoa? Seja liberta em nome de Jesus. Uma identidade que está dentro de nós. Uma identidade que nós carregamos através do sacrifício de Jesus, através da entrega de Deus. E qual que foi a entrega de Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quais são as marcas que nós precisamos entender? E a primeira marca, você vai ver que em Gálatas capítulo de número 2, versículo de número 20, na parte B do versículo vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e entregou-se por mim. Então, do Filho de Deus, que qual me amou e se entregou para mim. A primeira marca é a marca do amor. Fala comigo, a primeira marca que precisa existir dentro de mim é a marca do amor. Amém? Como que nós realmente temos mostrado, exposto esse amor de Deus sobre as nossas vidas? Como que nós temos demonstrado, não de uma forma exterior, mas aquilo que nós colocamos como valorização do amor, ou da marca que está dentro de nós, do amor de Jesus pelas nossas vidas. A segunda marca, ela está em Filipenses, pode passando para mim para ser mais rápido, tá, por favor? Está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. A segunda marca que nós vamos ver é a marca da humildade. Onde Jesus, em meio ali, quando nós pregamos esses dias atrás sobre a personalidade que tinha no ministério de Jesus, da igreja de Jesus, Jesus ele se mostra humilde. E quanto que nós levamos dentro de nós a marca da humildade? Às vezes, algo que muda um pouquinho na nossa vida, vem dentro de nós aquela vontade da carne, para querer chegar e falar assim, às vezes eu sou melhor. E preste atenção, isso aconteceu dentro da igreja de Jesus. Os discípulos, quando chegaram na mesa da Santa Ceia, perguntaram para Jesus: quem de nós sentará à sua direita? Ou seja, quem de nós o Senhor considera que é maior? Quando nós levamos a marca da humildade, nós entendemos que essa marca, ela está ligada também à marca do amor. Porque não pode ter a marca do amor e não sermos humildes, como Cristo foi. Quem está entendendo diz amém. A terceira marca nós vamos ver, que é a marca da obediência, que está em João capítulo de número 1, versículo 8. Ou a marca da submissão. Evangelho de João capítulo 1, versículo 8 diz: ele próprio não era... Põe no versículo 1 para mim, por favor. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo 2. Aquele que é a palavra está com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e este era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha à luz. Quando nós lemos João capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver que, sendo ele de origem divina, veio ao mundo como homem. O próprio Jesus, ele poderia, em algumas situações, imagine hoje uma pessoa que tivesse o poder e a autoridade de Jesus na terra, mas não tivesse a divindade sobre ele. Como que essa pessoa ela pudesse se colocar diante das pessoas? E olhando para o mundo, o cenário em que a gente vive, uma pessoa que ela possa ter uma autoridade entre as nações, que ela possa impor uma autoridade entre as nações, se ela hoje ela se fizer como humilde, e se ela apresentar que ela é amor, o
que eu vou fazer para essa pessoa? Será que eu vou fazer as mesmas coisas que fizeram para Jesus? Porque a palavra estava sobre Jesus. A autoridade, estava no modo figurado de Jesus como homem. Quem está entendendo diz amém. Porque Jesus, ele está aqui ainda hoje com essa mesma autoridade e com esse mesmo poder. Então as pessoas hoje que não têm uma divindade, e ela precisa aplicar uma autoridade para que as pessoas elas sejam submissas a ela. Se ela expressar de tanto amor como Jesus expressou, se ela expressar de tanta humildade como Jesus expressou, se ela servir como Jesus serviu, o que fariam para essa pessoa? Geraria entre as nações rumores, porque essa pessoa ela ia influenciar as pessoas a seguirem ela. E é onde que causa guerra. Vamos adiante. A terceira marca é a marca da obediência ou a marca da submissão. Lucas capítulo 24, 42. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus entendendo que ele ia passar um período ali que ele entenderia que seria de sofrimento. Capítulo 11. Eu falei? Lucas 22, 42, é isso? Isso. 22. 22, 42. 22, 42. Isso. Jesus, no momento que eu posso entender mais crítico da sua vida, do seu momento ministerial, ele entende e ele sabe o sofrimento que ele ia passar na cruz, na entrega, e aquilo que estava para acontecer. Tanto é que ele sobe ao monte para orar ao Pai, para falar ao Pai, e ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então uma das marcas que nós precisamos aprender diante de Deus é a obediência, a submissão. E quanto hoje nós estamos vivendo situações como essa, o quanto está sendo difícil nós sermos obedientes à palavra de Deus, sermos submissos ao Senhor. E de que forma, pastor? Em que nós vemos que nós deixamos coisas que são importantes na nossa vida, mas não trocamos essas coisas importantes para a mais importante, que é servir e adorar a Jesus. Às vezes aquilo que a gente vê no mundo carnal, aquilo que a gente vê na nossa vida no dia a dia, nós não conseguimos atribular, nós não conseguimos atrair para o mundo espiritual e não queremos entrar numa guerra espiritual para recebermos o nosso milagre. Olha aqui para mim, entenda bem isso que eu estou querendo dizer. Ontem eu estava conversando com um pastor que eu fui pregar na igreja, e ele falou que as igrejas hoje, em algum tempo, ele falou assim: pastor Léo, em algum tempo não existirá mais culto de oração nas igrejas. Em algum tempo, e não está longe de acontecer, não existirá mais o culto de jovens dentro das igrejas. E isso são departamentos que você possa entender, ou vamos dizer assim, postos de guerra que são importantes dentro de uma igreja. Assim como um batalhão de um exército, um batalhão de uma infantaria, um batalhão de blindados, um batalhão de artilharia. Quem está entendendo diz amém. Quando nós vamos para uma guerra, se falta um batalhão, é um ponto onde aquele exército, ele está vulnerável a ser atacado. Vamos trazer para a igreja. Quando uma igreja ela não participa mais da oração, e o que é a oração? A oração é um momento de guerra onde nós buscamos algo no espiritual para trazer a nós a vivência no nosso carnal. Só que nos dias atuais, como que nós vamos viver as coisas do Espírito se nós não estamos vivendo em Espírito? Como que nós vamos buscar as coisas dos céus, sendo que nós estamos dando prioridade para as coisas da terra?
Como que realmente nós vamos entender que Deus ele possa entrar com provisão, mas nós não estamos acreditando que Deus vai entrar com a provisão? Como que realmente uma notícia, às vezes, de uma doença ou de uma situação financeira na nossa vida, onde nós entendemos que através de um jejum, de uma oração, Deus ele pode mudar realmente a nossa história? Qual foi a última dedicação em que a igreja do Senhor tem se levantado em prol a se levantar contra o inimigo que tem tentado nos derrotar? E a igreja tem ficado amordaçada, a igreja tem ficado quieta, aceitando o que ela está sofrendo. É momento da igreja realmente entender as marcas que existem dentro de nós, as marcas de Cristo, porque quando nós levamos dentro de nós essa marca, não há nada que possa segurar o povo de Deus. Nada pode nos segurar. Tudo existe através de uma oração, mas a gente possa entender. Quando o pastor ele chegou, ele falou assim para mim, ele falou assim, daqui a um tempo não vai mais existir os cultos de oração. Aquilo ficou dentro de mim com algo que me incomodou. Agora olha para mim, igreja. Nós carregamos a marca de Cristo, sim ou não? Depende de mim e de você, então. Se amanhã não vai mais existir o culto de oração. Depende de nós realmente sermos aqueles que levantam-se diante do Senhor e fala: Senhor, não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Por essa causa eu me coloco de joelhos, por essa causa eu me levanto através de jejum, por essa causa eu consagro a minha vida diante de oração. Aquele irmão, ele não está vindo no culto de oração, eu vou ligar para ele, eu vou orar por ele. Irmão, eu quero te ver hoje no culto de oração. Irmão, eu estou orando por você. Irmão, qual que é a causa que você está precisando? Aí o irmão, ele liga para você e fala: irmão, eu estou tão fraco espiritualmente. Você está fraco? Então juntos em oração nós vamos vencer essa peleja. Mas qual que é a identidade que a igreja vive hoje? Se a igreja como eu, o que é a identidade que a igreja está vivendo nos dias atuais? Nós temos quem ora por nós. Nós temos pessoas que estão orando por nós. Não, nós precisamos se juntar, nós precisamos nos aliançar e juntos entender a marca, e através da oração Deus vai fazer milagres. Deus vai fazer milagre na sua casa, meu irmão, minha irmã. Deus vai fazer milagre na sua vida. Deus vai fazer milagre no seu casamento. Deus vai fazer milagre com os teus filhos. Deus vai fazer milagre na tua empresa. Deus vai fazer milagre no teu trabalho. Vai recebendo, vai tomando posse. Deus vai fazer milagres em áreas que às vezes você ainda não conhece. Áreas que estão às vezes em oculto na sua vida. Mas creia que através da tua oração, através da tua guerra, através do seu pedido, Deus vai operar milagres. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Quanto que nós temos sido obedientes e submissos a essa marca? Quanto que realmente nós temos submissos e obedientes a essa marca? Como que nós temos marcado a marca da obediência através de uma vida de submissão e obediência? Às vezes você pensa assim, né? E o pastor vai falar de obediência e submissão, vai falar de estar debaixo de uma mão. Ei, nós precisamos estar debaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos conduz. A palavra de Deus é que nos direciona. Se eu estou passando por algum momento na minha vida, aqui existem palavras que nos traz cura. Aqui existem palavras que nos traz transformação. Aqui existem palavras de milagre. Não existe outro livro, não existe alguém que possa entregar o que somente Jesus pode entregar por você. Aleluia. A outra marca é a marca da fidelidade. Filipenses capítulo 2, versículo 8 diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Jesus foi fiel e ele foi leal ao plano de Deus. Ele foi fiel ao Pai. Jesus tinha que morrer na cruz para levar sobre si a todas as nossas maldições
que estavam sobre nós. Ou seja, Jesus, ele teria que se fazer maldito por nós. E Jesus, ele foi fiel a esse plano de Deus. Às vezes nós não entendemos as dores que nós estamos passando. Às vezes nós não queremos passar pelo sofrimento que nós sabemos que nós vamos passar. Ou seja, a marca que existe dentro de nós, e o Espírito Santo, às vezes ele fala dentro de você, você que realmente busca o Espírito Santo, ele vai falar com você: ei, se prepara, tire um tempo, fortaleça-se no Espírito, porque a sua carne não vai aguentar. Se você tentar suportar, se você tentar avançar através da sua carne, a sua carne não vai suportar. Por que às vezes nós estamos enfrentando situações em nossa vida que nós não suportamos, que nós não aguentamos, que nós achamos que nós não vamos vencer? Porque nós estamos lutando apenas pela nossa carne. Quando nós somos fortalecidos pelo Espírito, nós podemos viver a palavra que diz o seguinte: quando pensas que está fraco, aí que sois fortes. Porque o Espírito Santo de Deus nos fortalece. Ele segura na tua mão, meu irmão, minha irmã. Ele vai falar para você no momento em que você pensa parar, no momento em que você diz que você não aguenta mais, no momento em que às vezes o peso está sobre a tua carne. Ei, presta atenção, às vezes situações que você está vivendo, que você não está suportando carregar, o Espírito Santo de Deus, ele segura na tua mão e fala: comigo você vai além daquilo que você imagina. Comigo farei você andar não apenas uma milha, mas farei você andar a segunda milha. Comigo você encontrará a vitória. Não lute pela sua carne. Pare de buscar as suas lutas, pare de buscar as suas vitórias através da carne. Ah, eu consigo. Pare, irmão. Pare, meu querido, minha querida. Comece a se preparar realmente através do Espírito. Comece realmente a preparar a sua vida em busca do Espírito Santo, aquilo que ele pode fortalecer. Ah, pastor, mas a área que eu vou enfrentar é uma área muito difícil espiritualmente na tua vida. Ei, qual que é o Deus que você serve? Qual que é realmente o Deus que você está buscando todas as manhãs? Qual que é a palavra que está alimentando a sua vida? Se Deus, ele nos deu a palavra que em Cristo nós somos o quê? Nós somos o quê, igreja? Mais do que vencedores em Cristo Jesus. Mas é em Cristo. Tem situações na nossa vida que nós buscamos as nossas vitórias, sabe de que forma? De uma forma externa. Levando as marcas de Jesus de uma forma religiosa. Você é cristão? Sou. Você é evangélico? Sou. Qual foi a última Santa Ceia que você participou? Qual que é a importância que realmente você dá através da Santa Ceia? Hoje tem muitas facilidades, tem irmãos que estão nos assistindo através das redes sociais porque não conseguem estar na igreja. Às vezes algumas pessoas estão trabalhando. Tem um irmão que mandou uma mensagem que no trabalho, mandou agora a mensagem: pastor, estou trabalhando e na hora do meu café eu vou participar da ceia. A importância que dá mesmo no local de trabalho. Então as facilidades que dão. Agora, vem para cá, qual que é a importância que nós estamos levando a marca de Cristo, a marca da cruz sobre a nossa vida? Ou seja, entendemos que a marca da fidelidade, ela precisa prevalecer dentro de nós. Outra marca que está em Filipenses capítulo 2, versículo 7, e Mateus capítulo 20, versículo 28, marcas de servo ou da servidão. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, a dar a sua vida em resgate por muitos. Quanto que nós temos sido servos? O quanto realmente que nós temos estendido as nossas mãos, não somente para aqueles que precisam, mas a gente realmente alcançar o nosso próximo. O Lindomar, ele teve uma experiência sexta-feira, Lindomar. Eu convidei ele para fazer algo que
aos olhos normais, era uma coisa simples de fazer, não era, Lindomar? Ele já fica com vontade de chorar lá já. Precisou de uma equipe a nível regional, diante de um trabalho da igreja, onde nós precisamos de pessoas que elas fossem mobilizadas para fazer um trabalho para alcançar outras pessoas. Quantas pessoas estavam envolvidas, Lindomar? 80 pessoas. Para alcançar quantas pessoas, Lindomar? Mais de 1000 atletas. Você já tinha feito isso, Lindomar? Mas a forma com que ele pegou e eu designei para ele, falei assim, você quer fazer? Você está disposto a fazer? Você vai gostar da experiência. A princípio ele entendeu que ele iria lá apenas para trabalhar. Não era isso, Lindomar? Quando ele voltou para a casa dele, já me mandou uma mensagem, pastor, que experiência. A forma com que a gente se sente realmente útil no reino de Deus, sendo servo para alcançar outra pessoa. Dispôs do tempo dele, dispôs do compromisso dele. E não estou falando isso aqui eu estou falando pela experiência, pelo resultado que ele teve na vida dele. Às vezes, quando nós somos convocados e fomos realmente chamados para servir no reino de Deus, quais são as primeiras coisas que vêm dentro da nossa mente na forma da gente servir? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não sou habilitado, eu não tenho essa habilidade para agir dessa tamanha forma. Que forma que nós podemos ser servos através do louvor? Você nasceu sabendo tocar teclado? Precisou de dedicação para poder aprender? Noites em claras, tirando música? É bom. E qual que é o intuito? Ser um instrumento nas mãos de Deus. Através da sua vida. Toda a dedicação que você teve, do chamado que o Senhor teve sobre a tua vida. Deus te capacitou. E através dessa capacitação, o Espírito Santo está te usando para tocar a vida de outras pessoas. Basta a gente dar o primeiro passo e entender o quanto nós podemos servir. Eu estou com uma ideia aqui na igreja. Quer ver só? Tem algumas irmãs que já sabem. Quem trabalha na área de dar aula, pedagoga, levante bem alto sua mão para mim ver você. Amém? Tem umas irmãs que já sabem já. A forma de a gente realmente fazer algo que seja impactante para as nossas crianças. Se Deus nos deu uma capacidade, uma habilidade, isso pega na sua área aí, ó. A habilidade que você tem. O quanto que você pode contribuir para o reino de Deus. Ontem eu estive pregando para jovens. E a mensagem que eu preguei é sobre a influência digital. Pastor, mas dá para pregar sobre a influência digital, a palavra de Deus? Lógico, o maior influenciador que existiu na terra é Jesus. E ele não tinha a ferramenta do digital, da tecnologia. Mas o quanto nós podemos influenciar realmente as pessoas. Mas o intuito de ser um influencer qual que é? Ganhar fama, ganhar dinheiro, ganhar seguidores? Por que não ganhamos seguidores para Jesus, então, sendo um influenciador de Jesus? O quanto nós precisamos entender o quanto nós somos servos. Quem está entendendo diz amém. A outra marca é a marca da renúncia. Filipenses capítulo 2, 8 diz: se humilhou tornando-se obediente até a morte e morte de cruz.
A outra marca é a marca da perseverança. O quanto que nós temos dentro de nós essa marca? E quanto que nós estamos entendendo que através da marca da perseverança nós temos realmente vivido que nós precisamos perseverar? Porque precisa existir dentro de nós, através de uma perseverança, a palavra esperança. E a esperança, ela vem através da fé. A fé que nós vivemos dentro de algo que precisa existir dentro de nós. Ah, pastor, mas tem situações da área da minha vida que eu me sinto cansado. Tem situações da minha vida que o mundo tem batido muito forte diante de mim, que tem me feito a ficar enfraquecido. Você está entendendo como que nós vamos vencer essas situações? Quando nós entendemos as marcas da cruz que existe dentro de nós, nós vamos superando todas essas coisas. Ei, eu quero liberar uma palavra para alguém aqui nesta manhã, através do Espírito Santo de Deus. Todo espírito de depressão que está rodeando a tua vida está caindo por terra agora em nome de Jesus. Você está sendo curado agora dessa depressão, você está sendo curado agora dessa tristeza, você está sendo curado e liberto disso que está carregando a sua vida, sendo que você não consegue mais ver a alegria. Em nome de Jesus, nesse momento, seja curado desse mal sobre a tua vida, em nome de Jesus. Mas dentro de você, você precisa entender que existe uma marca de Jesus dentro de você. Receba a tua cura em nome de Jesus. Fala comigo. Marca da renúncia e marca da perseverança. Você vê que no mesmo versículo, em Filipenses capítulo 2, 8, fala das mesmas marcas. A outra marca que nós vamos poder entender é que Paulo, ele carregava todas essas marcas em si, e ele divulgava isso para as igrejas. O chamado de Paulo ir para as cidades, para ir para a igreja de Filipenses, para ir para Gálatas, para ele ir para Tessalônica, para ele poder começar a levantar seguidores. O que atraía dentro de Paulo? O que as pessoas viam dentro de Paulo? Não é porque ele era uma pessoa que um dia ele foi seguidor, que ele tinha um testemunho, que ele teve um encontro com Jesus, e ali Jesus mudou o seu nome, Jesus mudou a sua história. O que atraía seguidores através de Paulo é que ele, onde ele estava, ele levava essa marca dentro dele. Nós precisamos entender que essas marcas e outras marcas, que hoje não dá tempo, para você ter uma ideia, as marcas dá para nós aí um seminário, dá para nós aí uma série de mensagens, entendermos quais são as marcas da cruz sobre a nossa vida. Mas quando nós vivemos a marca da cruz, nós precisamos entender que o que fala mais alto dentro da nossa vida é a marca do que nós carregamos. Nós não podemos viver no momento de intrigas, no momento de divisões, no momento onde cada um acaba buscando individualmente aquilo que é melhor para você. Quando estou falando do reino de Deus, eu estou falando que nós devemos agir em comunhão. Tem um louvor que diz, vamos ver se eu acho o tom. Eu achei uma vez só em 2 anos na igreja. Que fala assim, ó: somos corpos assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Amém? Amém? Mas quando a gente vê essa letra dessa canção, as marcas da cruz têm realmente gritado dentro de nós. Temos sido um só corpo,
uma família, vivendo nesse verdadeiro amor? Ou estamos buscando a nossa individualidade pessoal? Quando nós alinhamos e nivelamos a nossa vida diante de Jesus, sabe quem que nós vamos encontrar na ponta da mesa? Jesus no mesmo nível. Aleluia. Quando nós entendemos realmente que nós precisamos nos abraçar, que nós precisamos nos amar, que nós precisamos cuidar um dos outros. Ei, irmão, eu sei que você passa por lutas, eu também passo por lutas. Eu sei que você tem dificuldades em algumas áreas da sua vida, eu também tenho dificuldades em áreas da minha vida. Mas se a gente viver nesse mesmo amor, e entendemos que o que nos fortalece está aqui, ó. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isso em memória de mim. O pão que simboliza o corpo de Jesus, e quando olhamos para a cruz, o corpo de Jesus simboliza o corpo que foi massacrado por causa dos nossos pecados. O suco de uva, o cálice do vinho, simboliza a nova aliança feita no meu sangue. Todas as vezes que vocês se reunirem, façam isto em memória de mim. Tanto é que o apóstolo Paulo, ele traz essa marca dentro dele, e ele fala: analise, pois, o homem a si mesmo, e coma do pão e do cálice. Quando ele traz sobre isso, analisar, nós vamos encontrar dentro de nós situações que nos condenam, situações que nós vamos ver as nossas vestes, que elas precisam estar brancas como a neve, mas nós vamos ver, opa, sujou, caiu alguma coisinha aqui, tem um pecado aqui, o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão desse pecado. Eu preciso limpar as minhas vestes. Que forma que nós limpamos as nossas vestes? Levando a marca de Cristo dentro de nós. Mas tem muitas pessoas que pegam nesse texto da Bíblia uma condenação para a sua própria vida. Quando o apóstolo Paulo ele fala: analise a sua própria vida e então coma do pão. Ele está convidando você a abrir mão daquilo que te condena. Nada pode te condenar, porque dentro de você tem uma identidade de Cristo. A não ser que você queira carregar essa condenação, a não ser que você queira viver com essa condenação. Ei, eu quero liberar uma palavra para a sua vida. Se existem traumas que te aprisionam, traumas do passado que te condenam, em nome de Jesus, nesta manhã seja liberto pelo sangue de Jesus. Se tem alguma coisa que leva você a sua vida aprisionada, uma corrente que às vezes você carrega, neste momento, através do poder que há no nome de Jesus, você está sendo liberto dessa corrente que está te aprisionando em nome de Jesus. Sabe a parte que o apóstolo Paulo ele diz? Há muitos de vocês que estão fracos, alguns estão doentes, e alguns já dormiram, em algumas versões diz, alguns já morreram. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer não uma figura carnal, mas sim uma figura espiritual. Porque quando nós entendemos que nós vamos daqui a pouquinho ceiar, e nós vamos segurar no cálice, a oportunidade que nós temos, que vai passar sobre nós, é de nós segurarmos e renovar a marca que existe dentro de nós, ou se nós vamos adiar para mais um mês aquilo que precisa ser consertado. Olha para mim aqui. É só entregar o seu coração a Jesus. É só querer viver as marcas de Jesus dentro de você. É só realmente você entender que Jesus ele não veio aqui para apontar para você e para condenar. Ele não fez isso para Pedro. Ele não fez isso para nenhum dos discípulos. Tanto que Judas, que quando o traiu, Judas quando o vendeu, se apresentou diante de Jesus, e quando os soldados vieram junto com Judas, ele dá um beijo no rosto de Jesus. Jesus não a condenou, mas Jesus fala: amigo. Como pode uma pessoa que está traindo e Jesus ainda tratá-lo como amigo? Jesus diz: amigo, é com um beijo que me entregas? É com um beijo que me traz? Como poder entender esse Jesus que nos amou? Esse amor de Jesus, esse amor que traz dentro de nós essas marcas.
É Jesus que não está te condenando, mas está te convidando a viver as marcas da cruz dentro de você. Eu quero convidar você nesse momento a fechar os seus olhos. Coloque a mão no seu coração nesse momento. O Ministério de Louvor pode subir aqui. Quais são as marcas que você tem vivido na sua vida? Quais são as marcas que você tem deixado realmente ser marcadas na sua vida? Quais são as marcas que você tem dado prioridade como as marcas de Cristo, e que aquilo que você possa entender nessa manhã, aquilo que você queira viver. Que nesse momento você possa entender que você está recebendo um novo coração do Senhor Jesus.